Recentemente, o ator Will Smith, que foi premiado com o Oscar, antes de receber essa premiação, ele deu um tapa no rosto de Chris Rock. Esse ator, Chris, que foi aí um diretor que desenvolveu aquela série famosa aqui no Brasil, que é Todo Mundo Odeia o Chris, ele é um comediante e estava fazendo piadas de baixo calão, piadas que algumas pessoas denominam como humor negro, um humor mais forte. Ele estava fazendo essas piadas com pessoas que tinham queda de cabelo. E aí o que acontece? A esposa do Will Smith, ela tem uma doença chamada de alopecia areata, onde a pessoa começa a ter quedas de cabelo. E quedas de cabelo tão intensas que você vai tomar banho, passa a mão e começa a fazer buracos ali na sua cabeça. Você vê o couro cabeludo e fica branquinho ali e realmente os pelos, os cabelos, eles caem. E aí a esposa então de Will Smith, a Jada Pinkett Smith, ela tem essa doença que pela medicina clássica ela é denominada autoimune, como se o seu corpo estivesse atacando você mesmo. E você que já nos segue aqui, você que acompanha a interpretação biológica das doenças, sabe que não é uma informação autoimune, nada mais é que uma reação biológica de sobrevivência. Na verdade, o que está acontecendo é que a Jade vive um conflito específico dessa região do couro cabeludo que está associado a um contato e separação. E o que é um conflito de separação? É um conflito onde você deseja estar distante ou estar distante de algo ou alguém. É um conflito de contato. A pessoa quando perde o contato no couro cabeludo ou não quer o contato no couro cabeludo. Você sente esse conflito, na grande maioria das vezes, no local. Então, provavelmente, imagine uma pessoa que perde um avô, por exemplo, uma avó que fazia cafuné na cabeça, que fazia carinho. E a pessoa que recebia aquele carinho, quando o avô falece, né, ou muda de cidade, fica distante, não tem mais aquele contato, eu posso começar a ter falhas no meu cabelo. Só que o cabelo, ele também serve como proteção. Então, o simples fato de você sentir-se desprotegida, de não ter o contato de alguém que pode te proteger, você pode também entrar na fase ativa do estresse e começar a ter essas quedas de cabelo. Porque o pelo, o cabelo, ele serve para nos proteger do frio, ele serve para nos proteger de traumas também. Alguns insetos, como o pernilongo, por exemplo, um exemplo simples, em pessoas muito peludas, eles tendem a não picar tanto do que pessoas que depilam ou pessoas que não têm os pelos ali. Então o pelo, de um modo geral, dei esse exemplo simples aqui para você compreender. O pelo, o cabelo, ele serve como proteção do nosso corpo. Então, quando você vive um estresse, de um conflito de separação, de contato, de perder o contato, e você também se sente desprotegida, você pode ativar esses tecidos que envolvem o couro cabeludo e o cabelo. E aí um detalhe interessante, lógico, aqui estou pegando notícias da internet, mas algumas notícias da internet citam que a esposa do Will Smith, que é casada com ele desde 97 até 2021, revelou publicamente, que provavelmente estão casados até hoje, né? Essa aqui é uma notícia, se bem que é uma notícia de março de 2022, provavelmente eles devem estar casados ainda. O casal está casado de 97 a 2021 e ela revelou publicamente que optou em viver um casamento não monogâmico. O que é isso? Tanto ela quanto o Will Smith podem ter outras pessoas, podem namorar, se relacionar com outras pessoas. Inclusive nessa notícia aqui, queria deixar bem claro, não sei se é fake news, não sei se é verdade, estou me baseando nisso aqui para você compreender o que seria um conflito de contato, separação. E aí ela citou aqui que ela teve um relacionamento com um rapper, que inclusive era amigo do filho dela, do filho de Will Smith, tá? Esse rapper chamado August Alsina. Bom, o que eu quis trazer de informação aqui para você? Quando você vive um casamento monogâmico, por exemplo, que você tem ali o seu parceiro e tudo mais, e você tem ali o contato com ele, tem um relacionamento de uma forma adequada, ok. Na natureza, não existe isso. E pensa assim, você acha que tem como você casar com uma pessoa, por exemplo, e um mora numa casa, o outro mora na outra? Você acha que, por exemplo, tem como você casar com uma pessoa ou se separar dela e continuar morando na mesma casa? Um animal na natureza, quando você... Imagina que eu sou um tigre, e aí vem um outro tigre e me agride. Você acha que eu vou continuar no mesmo lugar? Lógico que não, eu vou fugir, vou procurar um novo espaço para mim. O mesmo ocorre quando você tem ali, eu sou um leão alfa ali, comando aquele território, e eu tenho as leoas. Se entra um outro leão ali, invade o meu território, domina aquele território, eu tenho que ir embora. Não tem como eu continuar convivendo aqui naquele espaço. O mesmo ocorre se um outro leão começar a ter relação com a minha fêmea. Automaticamente eu vou agredi-lo. E se essa fêmea continuar fazendo isso, provavelmente eu vou ter atritos com ela, ou vou expulsá-la do bando, ou algo do tipo. Isso é tão intenso que leões, por exemplo, quando ele entra num território novo,
ele vai lá e mata todos os filhotes daquela leoa, para fazer com que ela entre no cio de novo e tenha crias dele. Então, isso é biologia, pessoal. São os conflitos biológicos, isso é o sentido biológico de sobrevivência. Então, para nós seres humanos, traduzindo para nós seres humanos, o mesmo que ocorre com o animal, ocorre com a gente. Por exemplo, você acha que um cachorro, que você sai com ele para passear, ele vai urinar, ele vai lá e esvazia toda a bexiga dele? Lógico que não. O que ele faz a grande maioria das vezes, um cachorro macho? Ele vai lá e fica fazendo um pouquinho de xixi aqui, um pouquinho de xixi ali. Ou seja, ele vai lá e urina na roda do carro, depois urina no poste, depois urina na grama. O que ele está fazendo? Está deixando o odor dele, o cheiro dele, para marcar o território. Isso acontece, por exemplo, com um homem ou com uma mulher que tem cistite ou que tem uma infecção de urina. Nada mais é que um programa biológico de marcação de território. A pessoa, quando tem uma alteração assim, ela vai várias vezes no banheiro e urina pouquinho. O que é isso? Conflitos biológicos de marcação territorial. E quando nós partimos para o princípio, em relação ao Will Smith, a esposa dele, que ela tem uma doença, né, um programa biológico ativo, que é uma queda de cabelo, essa doença chamada alopecia areata, que muitas vezes você vai lá e administra corticoide para esse tipo de paciente. Você administra drogas para tentar reequilibrar tudo isso. Às vezes funciona, só que o grande detalhe é que você não está indo na causa do problema. Às vezes a causa do problema é um conflito de separação, que a gente teria que tentar entender dentro do casal, é lógico, tratando a própria Jade, que é a esposa do Will Smith, tratando ela, tentando entender por que ela optou por ter um casamento não monogâmico, ou seja, ela poder se relacionar com outros homens. Por que ela autorizou o Will Smith, ou eles entraram em acordo, para ele também ter outras mulheres? Porque isso não faz sentido a nível biológico. Não é normal um homem ter uma outra fêmea e mais fêmeas, a não ser dependendo da cultura. Que você vai talvez para os árabes lá, eles têm essa cultura. Mas uma fêmea ter vários machos não é normal. Não estou dizendo que você está sendo preconceituoso, você está sendo machista. Não, não é isso. Eu estou analisando a nível biológico. Se você pegar um animal como um ganso, por exemplo, ele só tem uma parceira para a vida inteira. Ele não vai ter várias fêmeas. Ele tem uma fêmea e a fêmea é a mesma coisa, tem um macho. Então a gente analisa isso a nível biológico. Pra você ter uma ideia, falando de ganso, por exemplo, para você compreender. Se você pega um ganso, isso é um caso real, minha sogra tem um sítio, ela tinha uns animais lá, e aí um cachorro foi lá e matou a fêmea do ganso. Automaticamente, sem querer, o meu sogro foi lá e comprou um casal de gansos e deixou esse casal junto com esse outro ganso, que era o ganso da minha sogra, que ela tinha o maior carinho por ele, brincava por ele, chamava ele pelo nome. O que acontece? Quando eu cheguei lá, uns dias depois, o ganso estava sem voz. Ele não conseguia emitir sons. E eu falei assim, está acontecendo alguma coisa aí. Aí ela me contou que trouxe um ganso macho e uma gansa fêmea. O ganso macho, que é o que estava dominando o território, estava sobrecarregando o ganso antigo. Que aquele ganso antigo não é que ele queria aquela fêmea, mas aquele espaço, aquele território era dele. Ele perdeu a fêmea dele, ela morreu. Só que quando você coloca outro macho, ele invade aquele espaço e começa a mandar naquele espaço. Quando ele perde a voz, é um sinal onde aquele ganso antigo, que a minha sogra tinha, que chamava ele pelo nome, ele perdeu, ficou assustado ali naquele momento. Ele sentiu o espaço dele, o território dele, né, invadido, e ele parou de emitir sons porque ele estava se sentindo assustado. São mecanismos de defesa, são programas biológicos. Às vezes, se você não tivesse colocado os gansos ali, tanto a fêmea quanto o macho, ele iria viver por muito tempo sem ter problema nenhum, mesmo com a esposa dele, né, a fêmea dele ter morrido. Então, o mesmo que acontece com os animais, acontece com os seres humanos. Will Smith teve a reação de ir lá e dar um tapa no Chris Rock, por quê? Porque o Chris Rock estava fazendo piadas pesadas com pessoas que tinham queda de cabelo. E era exatamente o que acontecia com a fêmea dele. O que ele foi fazer foi defender o território dele. Não estou falando se ele está certo ou errado. Estou dizendo que ele teve uma reação biológica de sobrevivência. Ele foi defender o território dele. E sabe como que a gente defende o nosso território? Olha que interessante. Quando a gente avista um animal à distância que está vindo em direção ao nosso território, nós criamos um mecanismo de ansiedade. Nós tentamos antecipar o que vai acontecer. Por exemplo, eu sou um leão e está vindo um outro leão à distância. Quando eu avisto esse leão, eu já fico mais alerta, porque esse mecanismo de ansiedade me prepara para o que vai acontecer. Só que se isso começa a acontecer rotineiramente,
eu posso entrar numa patologia chamada ansiedade, crise de ansiedade, síndrome do pânico. E isso é patológico, isso é ruim. Porque às vezes nem está acontecendo aquele leão vir na minha direção, mas eu já estou pensando no que vai acontecer o tempo inteiro. Só que o que aconteceu com o Will Smith? Aconteceu assim, o leão estava passando a distância. De repente o leão começou, eu criei um mecanismo de ansiedade. Quando ele começou a vir na minha direção e entrou no meu território, invadiu o meu espaço, agora eu tenho a primeira opção de reação. E o macho, quando ele reage como o Will Smith, ele tem uma reação de intimidar o inimigo através da voz, através do som. Se você for na natureza, você vai ver que um leão vai rugir. Você vai ver que um cachorrinho que você passa na porta da casa dele ali, no território dele, ele vai ficar latindo. Ele está tentando intimidar o inimigo. Às vezes você está na sua casa e um ladrão tenta pular o muro da sua casa e você vê pela câmera. O que você faz? Você liga a luz. Você vai lá e começa a falar, ô ladrão, vou chamar a polícia. Para quê? Para tentar intimidar o seu inimigo. Para ele ir embora. E na grande maioria das vezes isso funciona. Só que Will Smith tentou fazer isso com Chris Rock. E ele continuou fazendo a piada. Ele levou na esportiva, ele achou que era brincadeira do Will Smith. E continuou fazendo a piada. E o Will Smith chegou no ápice do limite ali para ele. Que ele viu que usar a parte bronquial, a parte pulmonar para emitir os sons, não estava intimidando mais o inimigo. Então, a segunda opção, quando o animal, você tenta emitir sons, ele não afasta, ele continua entrando no território, a próxima etapa que você passa, o momento que você consegue fazer ali é ir para o combate. Então agora você vai lutar com aquele intruso no seu território para defender o seu território. E aí você vai ativar dentro da interpretação biológica alguns sistemas que envolvem, por exemplo, as artérias coronárias, que envolve a vesícula seminal, que envolve a parte territorial mesmo ali. Então ele foi lá e defendeu o seu território, foi lá e deu um tapa no rosto de Chris Rock. Esse tapa, a gente vai descrever mais à frente, que gerou um monte de repercussões territoriais também para o Will Smith. Mas a princípio o que ele fez foi isso, emitir sons, não consegui intimidar, continuou fazendo as piadas, Chris Rock continuou fazendo as piadas, eu fui lá, levantei e fui defender meu território, defender a minha esposa. E o território não é só a esposa, o território pode ser o seu trabalho, pode ser a sua casa, pode ser as suas joias, pode ser os seus filhos. Você está defendendo o seu espaço, certo? E aí a gente teria outras opções. Imagina que dentro, se o Will Smith não tivesse feito essa ação de ir para o combate, e ele continuasse ali no Oscar, na premiação, e o cara continuasse, né, Chris Rock continuasse fazendo piadas pesadas, falando de pessoas carecas, de pessoas que caem o cabelo, enfim. Eu não lembro ao certo como foi as piadas, eu não assisti nada do tipo, mas pelo que eu vi nas notícias, foram algumas piadas bem pesadas, né? E aí o que acontece? Se o Will Smith continuasse lá no Oscar e o Chris Rock continuasse a fazer as piadas pesadas, o Will Smith provavelmente ia se sentir oprimido. Quando você não pode fazer uma ação, ou quando aquele invasor, aquele intruso que invadiu o seu território, ele está comandando agora e você tem que se submeter a ele, você pode ativar o sistema gastrointestinal. E no momento desse estresse, o Will Smith, se não tivesse feito essa ação de tentar defender o território dele, ele poderia começar a sentir dor na boca do estômago. É uma sensação como se você tivesse uma gastrite. Você perde a fome, você fica com aquela coisa embolada assim no estômago. E isso é uma fase ativa do estresse de opressão, de raiva, de contrariedade, de ira. E você não pode exacerbar, você não pode aflorar essa ira sua, essa contrariedade, porque você tem que ser submisso. Às vezes ele poderia ficar submisso pensando em receber a premiação. E aí ele poderia ter um sintoma gástrico, se isso continuasse logo depois dele ter recebido essa premiação. E se ele continuasse ainda, ou seja, o intruso invadiu o território, eu tentei emitir sons e não funcionou. O intruso continuou invadindo o território, eu fui à luta, perdi a luta. Ou seja, dei um tapa nele, ele me deu um tapa de volta e ele ganhou e eu perdi. E agora eu tenho que ficar ali ainda. E agora eu me sinto oprimido naquele ambiente, porque agora o meu território ele é de outra pessoa. E aí agora a última opção que eu tenho é tentar marcar o meu território. E agora eu posso desenvolver sintomas urinários. Isso tudo acontece com os animais, mas também acontece com nós seres humanos. A diferença é que o território do animal é um espaço específico. O nosso território vai envolver nossa casa, vai envolver os nossos filhos, vai envolver nosso marido, nossa esposa.
Então, isso tudo constitui um território. Existe o território do ninho restrito, existe o território de caça, que é o que a gente chama de território expandido. A gente vai pensar assim, o macho ele vai defender o território expandido, ou seja, eu vou trabalhar, trazer o sustento para casa, igual um animal, ele vai lá, caça, traz a comida para os filhotes. E o território restrito é onde você descansa, onde você repousa, é o ninho. Então ali, normalmente, ou é a fêmea, a mulher mais feminina, ou o homem mais feminino que vai cuidar da casa, dos filhos, dos filhotes. Já a mulher mais masculina e o homem masculino, eles vão à caça. Eles vão ser o chefe da empresa, o presidente, vai comandar, vai mandar, desmandar. Essa é a função de um modo generalizado. É lógico que nós vamos ter pessoas que estão equilibradas entre esses sistemas. Uma pessoa que ela vai conquistar o mundo, ela vai conquistar o território, mas de vez em quando ela vai vir cuidar do ninho também. Isso faz parte do mundo moderno, né? Mas um detalhe interessante, então, Will Smith emitiu sons, ele chega a gritar para Chris Rock parar de fazer essas piadas. E ele não para, ele continua. E aí a segunda opção que ele tem é ir pro combate. Se ele perdesse o combate, no caso ele desse um tapa e entrasse na briga ali junto com Chris Rock, apanhasse e tivesse que continuar lá no Oscar, ele poderia depois começar a sentir dor na boca do estômago, principalmente quando o Chris Rock estivesse falando no microfone. Imagina se ele ainda fizesse piadas com pessoas que estavam ficando carecas, perdendo cabelo. Mais uma vez ele ia ficar oprimido agora ali e poderia ter uma sensação como se fosse uma gastrite. E se isso perpetuasse, continuasse ali, ele poderia ter sintomas urinários. Ele poderia sair dali e começar a ter uma infecção de urina. Tudo isso acontece porque nós temos programas biológicos de sobrevivência. Precisamos entender esses programas para entrar no processo de cura. Você imagina se isso começa a acontecer rotineiramente. Você pode ficar doente. Você pode entrar numa ativação desses programas biológicos e ficar no automático funcionando várias vezes e você entrar numa inflamação, cicatrizar, entrar numa inflamação, cicatrizar, entrar na inflamação e cicatrizar. Isso pode ser incompatível com a vida. Aquele órgão, ele, de tanta cicatriz, ele pode ir à falência, como por exemplo uma cirrose, dependendo do que a pessoa está vivenciando. Várias cicatrizes ali dificultam o funcionamento do fígado. E a pessoa pode desenvolver uma cirrose por causa disso, mesmo sem ter bebido uma gota de álcool na vida. Então, são alguns exemplos para você começar a compreender isso. Agora, o que tudo isso gerou de repercussão para Will Smith? Recentemente eu vi uma outra notícia aqui, que o Will Smith ele foi internado, ele quis se internar. Olha só que interessante. Ele foi para uma casa de reabilitação, para ele sair de todo esse holofote, onde está todo mundo falando disso e tudo mais. Ele perdeu um monte de contratos, vários filmes como esse, Eu Sou a Lenda 2, que ia ter uma continuação, vários projetos, várias empresas multimilionárias, elas descredenciaram, perderam um contato com o Will Smith, cancelaram um monte de contratos. E isso é uma perda de território. O que é uma perda de território? Quando você vai lá e dá o tapa e vence, você ganhou o território. Se você der o tapa e perder a luta, agora você vai buscar reconquistar o território. E todos esses conflitos que eu citei para você aqui, de ameaça no território, que é quando você tenta emitir sons para afastar aquela ameaça. Depois você tem, então, ali o cara contando as piadas, ele estava ameaçando o Will Smith. O Will Smith entendeu daquela forma. Essa é a interpretação do Will Smith. Por isso ele estava ali um macho destro, um macho alfa, defendendo a sua cria através do som. Por quê? Porque ele estava com medo e se sentiu ameaçado. Aquilo estava ameaçando o território dele. Quando você vive esses conflitos de ameaça, quando você vive conflitos de perda de território, que é o que aconteceu com ele, deu um tapa, ganhou, mas se ele tivesse dado tapa e perdido, ele entraria no conflito de perda territorial, poderia ativar artérias coronárias e desenvolver um infarto do miocárdio, desenvolver um infarto fulminante, né, devido às artérias coronárias ali que irrigam a parte do miocárdio. Ele poderia ter problemas da parte gastrointestinal se ele se sentisse oprimido. E eu acho que é algo que pode estar acontecendo com ele também. Através de perder esse monte de contrato, ele está perdendo território. E quando você começa a perder território, automaticamente você começa a ficar um pouco mais deprimido. Porque todos esses conflitos de ameaça que ativa a parte bronquial, de perda territorial, para você estar tentando ali reconquistar aquilo que você perdeu, você ativa as artérias coronárias e alguns outros tecidos.
Além disso, você também pode se oprimir e começar a ter sintomas gastrointestinais. Talvez você não consiga mais agora marcar o seu território e pode ter sintomas urinários. E todas essas 4 regiões cerebrais fazem com que você diminua a testosterona e fique mais deprimido. E quando você começa a ficar deprimido, provavelmente no caso de Will Smith, o simples fato de ele mesmo se oprimir por não aceitar ter tido aquela atitude que foi uma atitude irracional, uma atitude biológica de sobrevivência, ele não pensou nas consequências, ele não pensou no que ele estava fazendo, ele simplesmente agiu. E quando você age, você está ativando os programas biológicos. Neurociência, por exemplo, chama esses programas biológicos de programas de ações, onde você está ativando hormônios, neurohormônios, neurotransmissores, de um modo geral, substâncias químicas mediante aquele estresse de luta ou fuga. E isso é exatamente o que nós chamamos de conflitos biológicos. Esses programas biológicos de sobrevivência são situações automáticas que nós ativamos. E o que ele ativou foi uma situação automática de sobrevivência. Ele não pensou que ele poderia perder o Oscar, que ele seria afastado da academia de premiação lá do Oscar, que ele poderia perder os contratos dos filmes e séries e tudo que ele estava, os projetos que ele tinha. Ele não pensou nisso. Ele não pensou que isso poderia repercutir na esposa e nos filhos financeiramente ou, de um modo geral, na imagem deles, que poderia fazer com que a esposa e os filhos também pudessem perder contratos de imagem, contratos de filmes, enfim. Ele não pensou nisso. Ele simplesmente agiu. E aí, quando você toma uma atitude e você não aceita aquilo, e você fica se oprimindo, e você fica contrariado de ter tido aquela atitude, como eu, Will Smith, um ator premiado, cheguei ao Oscar, o ápice, como que eu tomo uma atitude dessa? Como que eu fui lá e dei um tapa no rosto desse cara? Conscientemente, racionalmente, você consegue pensar por quê? O que eu fiz? Acabei com a minha carreira. Vai demorar um tempo, às vezes, para ele se renovar, para ele voltar ao ápice novamente. Mas, qual que é o detalhe disso? Já tive inúmeros pacientes que não aceitavam estar doentes, não aceitavam ter um sintoma. Não gosto muito dessa palavra doença. Doença para nós são apenas rótulos, são apenas carimbos de nomes que muitas das vezes eles não simbolizam o que é a pessoa. Eles simbolizam um estado momentâneo ali. Mas a pessoa tem um sintoma e aquele sintoma tem um nome. Aquele nome é importante, aquele sintoma é importante para me guiar no tratamento, para eu saber qual informação dar para aquele paciente, para eu saber que fase ele está vivendo, que fase ele está passando, para eu dar uma informação precisa e mudar aquele ambiente para que o paciente se torne uma pessoa mais saudável e equilibre o sistema. Porque o básico da vida é isso, estamos buscando a todo momento o equilíbrio. O processo de homeostase é exatamente isso. Eu estou buscando equilíbrio o tempo inteiro. Tudo demais é ruim, tudo que falta também é ruim. E ali o detalhe é que já tive paciente que não aceitava estar com um sintoma, estar doente, não aceitava tomar medicamento para aquela doença. E aquele paciente começou a desenvolver então uma depressão profunda por não aceitar estar doente. Ele mesmo se oprimia. A doença oprimia ele. E provavelmente é algo parecido que está acontecendo com o Will Smith. Ele não aceitar que ele teve aquela atitude, ele não aceitar como ele fez aquilo, uma pessoa super inteligente, culta, como que ele teve aquela atitude, ele não aceitar isso, ele mesmo se oprime. Então, uma das formas que ele buscou de tratamento foi ir para uma clínica, provavelmente uma clínica de reabilitação, eu não tenho certeza, e para ele ir para essa clínica para se tratar. E simplesmente o fato dele ir para essa clínica para se tratar, automaticamente ele sai fora de todo esse holofote negativo que está passando agora nesse momento para ele. Então aqui são algumas informações para você começar a compreender como que funciona a interpretação biológica. Ela está aí no dia a dia. A pessoa pode ser rica, ela pode ser milionária, mas ela também vai ter sintomas. Ela vai ter problemas familiares, ela vai ter problemas no trabalho. E pode ser um problema pequeno, que dá para resolver, pode ser um problema grande, que não depende de você. Mas às vezes você tem que pegar as coisas, as situações que dependem de você e começar a fazer aquilo ali. Porque se você fizer pequenas coisas e repetir, você vai gerar um resultado grandioso lá na frente. Então, no caso do Will Smith, o que aconteceu foi mais ou menos isso que eu queria contar aqui para vocês. Esse possível relacionamento aberto que ele tem com a esposa já pode desencadear conflitos de separação, conflitos de contato,
onde os animais jamais iriam casar, né, se unir um com o outro e falar assim, não, a gente vai se unir aqui, mas você pode trazer outros machos aqui para o nosso território e você pode trazer outras fêmeas aqui para o nosso território. Isso não existe no âmbito animal, certo? É um território só. É a minha esposa, é o meu filho, são os meus filhos, é a minha casa, é o meu negócio, entende? A minha empresa. Então, isso é o território. Na natureza, não existiria isso, de uma fêmea trazer outra fêmea para se relacionar com o macho dela. O mesmo vale para um macho trazer um outro macho para relacionar com a fêmea dela. Isso não existe. Então, isso acaba sendo um conflito de contato, de separação. É um desejo de me separar de algo ou alguém, ou estou separado de algo ou alguém. Já tive inúmeros pacientes que perderam pessoas, se separaram, às vezes perderam pessoas de terminei com aquela pessoa, me separei dela, ela foi morar em outra cidade e eu comecei a ter alopecia areata. Aonde? Normalmente onde ela fazia carinho no meu cabelo, onde ela fazia carinho na minha barba. Pessoas que às vezes perderam um avô, uma avó que fazia cafuné e aquela pessoa começou a desenvolver aquilo ali. E aquela alopecia, aquela doença, vamos dizer assim, nada mais é que uma forma que o seu corpo está sentindo a ausência daquele contato ou não quer o contato. Às vezes pode ser uma pessoa que no seu trabalho, um chefe, alguma coisa, que vive dando tapa na sua cabeça, que vive puxando o seu cabelo, que vive, enfim, né? Tô dando alguns exemplos aqui, tentando criar uma possibilidade e você não quer aquele contato. Às vezes uma pessoa que fica mexendo, sei lá, uma pessoa que já tem entradas, por exemplo, e aí a pessoa fica tirando o boné dela, ela não gosta. E aí ela fica passando produtos, por exemplo, para tentar crescer o cabelo, e quanto mais ela passa produtos, mais ela reforça esse conflito de separação também. Então são algumas nuances que a gente tem que prestar atenção. E para Jade, a esposa do Will Smith, provavelmente tem algum conflito de separação de contato que envolva o toque na região do couro cabeludo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilhe com outras pessoas que precisam assistir esse conteúdo. E aqui eu trouxe um conteúdo em relação ao que a gente está vivendo agora, uma notícia, né, que é do Will Smith, mas isso serve para qualquer pessoa que tenha alopecia areata, que tenha queda de cabelo, seja na cabeça, seja na barba. Eu tive paciente que teve queda de cabelo em outras partes do corpo e a gente analisa de uma forma isolada. Normalmente é onde você sentiu aquela perda de contato. Porém, pode ser alguma parte específica que te dá uma informação mais precisa ainda. Então, se você gostou, mais uma vez, deixa um comentário aqui pra gente, curta esse vídeo e siga aqui a gente aqui tanto no YouTube quanto no Instagram.